portanto, neste momento eu creio que já temos todos os participantes em linha e eu podemos, portanto, dar início a esta sessão. Com, enfim, 2 minutos de atraso não é particularmente grave e eu quero, antes de mais, enfim, saudar todos os presentes e com um agradecimento muito particular à nossa convidada de hoje, a professora Teresa Bartolomei. Ficou combinado que nós iremos fazer uma apresentação particularmente rápida. Eu gostaria fundamentalmente de, obviamente, referir que ela é investigadora integrada do Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião da Universidade Católica Portuguesa, na qual leciona também. É doutorada no programa de em Teoria da Literatura da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e mestre em Filosofia da Linguagem pela Universidade La Sapienza de Roma. As suas duas publicações, os dois livros mais recentes, intitulam-se Radix Matrix, sobre eclesialidade e cidadania, e de 2019, Dove Habita la Luce, uma reflexão sobre o ecocídio e a experiência individual e coletiva do mal a partir das figuras bíblicas de Noé e Judas, a informação que eu estou neste momento a ler a partir do site da Universidade Católica, porque confesso que se li e reli, devo dizê-lo, Radix Matrix, este livro ainda não li. É um prazer muito grande ter a professora Teresa Bartolomei connosco hoje, para encerrar esta primeira fase do ano das conferências sobre as grandes obras da literatura universal. A obra que ela vai abordar é uma obra, talvez pelo facto de ser tão falada, é particularmente complexa em termos de abordagem, e eu fico particularmente feliz por ser ela a poder fazer esta leitura, porque quem conhece os seus ensaios sabe que tem uma lucidez e uma arrogância intelectual que nos permite, de facto, revisitar determinados textos, determinadas circunstâncias, sobre uma luz que é frequentemente inesperada. Nós teremos uma apresentação com sensivelmente 40 minutos, mais ou menos, e depois teremos a oportunidade de conversar, portanto, com todas as pessoas que quiserem intervir. E por isso, uma vez mais, agradecendo à professora Teresa Bartolomei, que, aliás, deixem-me acrescentar este pormenor ainda antes de dar a palavra, é que ela esteve a lecionar um seminário em que abordou várias obras de Sófocles. E este aspecto parece-me particularmente importante, porque estamos perante alguém que esteve a investigar, que esteve a meditar, que teve a oportunidade de interagir com os seus estudantes e de refletir em conjunto sobre obras de Sófocles, nomeadamente sobre Édipo Rei, e por isso mesmo também digamos que este seu olhar é também um olhar ainda muito fresco, tendo em conta que o semestre acabou há muito pouco tempo, e se calhar até ainda não acabou na Católica, não sei, mas e por isso mesmo pode nos permitir trazer o tal enfoque que eu estava a referir ainda há pouco. Muito obrigado, Teresa, a palavra para si, se faz favor. Muito obrigada por este convite, eu segui as várias sessões esplêndidas e realmente estou um bocado intimidada a encontrar-me nesta companhia, mas é uma oportunidade e agradeço-vos imenso. A obra em questão, como já anunciou, é uma obra muito complexa e realmente só partilho convosco uma série de reflexões que eu fui fazendo. Aliás, é uma obra em que há montes de análises, de reflexões esplêndidas. Não pretendo dizer nada de novo, simplesmente discutir alguns aspectos que foram analisados e que acho são iluminadores. Realmente a reação dos estudantes foi
foi surpreendente porque foi muito positiva. Este autor tão distante e tão pouco frequentado, porque realmente não é uma leitura das mais comuns entre os jovens, ressoou para todos de uma forma muito atual. Apesar da sua dificuldade. Eu queria não vou entrar muito em pormenores históricos e aquelas informações gerais que todos temos sobre Sófocles, o contexto histórico, porque acho que nesse meio dispensamos este tipo de informação. Entrava diretamente na obra. Também a história é tão conhecida porque Édipo é uma daquelas figuras que saem da obra. Todos conhecem o Dom Quixote sem ter lido o Miguel de Cervantes, todos conhecem o Peter Pan, e realmente há figuras que são maiores do que a própria obra, todos conhecem sem ter a noção. Esse é também um problema, porque perdemos também a consciência do sentido que faz a força desta figura arquetípica. E realmente reler Sófocles é surpreendente pela densidade com que constrói essa figura que se torna um paradigma, como diz a uma certa altura, era isto que eu queria ler convosco, de todos nós. E que se possamos nós reconhecer nesta figura, realmente nós devemos-lo ao Sófocles, porque o mito preexistia. Em geral, todas as tragédias não são invenção de uma história. A originalidade da narrativa, da intriga, da história não é própria da tragédia. O que pode ser novo, é o caso de Sófocles, é a novidade da intriga, como se narra uma história conhecida por todos. E realmente a grande invenção de Sófocles em relação ao Édipo é de apresentar esta história conhecida como uma situação de análise pelo próprio protagonista e de descoberta da própria história. Quer dizer, ele nos apresenta, cria uma situação em que o protagonista descobre de ser aquele quem é e de ter feito tudo aquilo que ele fez e foi sem o saber. Esta é a grande novidade. O Édipo sabia-se, fazia parte do mito, aliás, ele aparece, seja na Ilíadas do que na Odisseias e em Hesíodo. Foi parricida e foi incestuoso. Aliás, na Ilíades, pelos vistos, ele, depois de ter descoberto o próprio crime, porque sempre era conhecido que ele fez isto tudo inconscientemente, isso é muito interessante, é um mito da inconsciência. E depois de ter feito tudo, ele continuou a ser rei pacificamente em Tebas, e aliás, na altura em que morreu, houve jogos em sua honra. Quer dizer, ficou um rei estimado. E ficou no poder. Na Odisseias, Ulisses encontra Epicasta, que é o nome que se dá ali a Jocasta, a mulher, e ela realmente suicidou-se, mas não é referido à situação do destino trágico do marido. É Sófocles que pega nesta figura e põe-lo a enfrentar como ele reage à descoberta, o que significa descobrir quem sou, o que implica. Aliás, toda esta peça praticamente não tem ação.
nós sabemos por Aristóteles que o sentido profundo da peça não são os caracteres, da tragédia é a ação. Mas a ação é uma ação não de prática, mas de conhecimento. O que acontece na peça é simplesmente este processo de investigação. E, aliás, o que é realmente inacreditável é que este processo se torna uma encruzilhada cultural, estética extraordinária, porque e podemos fazer uma espécie de mise en abîme, que é um dos mecanismos fundamentais desta peça, esta encruzilhada das três estradas em que Édipo encontra o pai, o rei, que não sabe ser o pai, um velho arrogante que não sabe ser o pai, com que tem um desencontro. Esta encruzilhada de três caminhos, de alguém que vem de Delfos para interrogar o Deus sobre o próprio destino, o outro que vai a Delfos exatamente para interrogar sobre o próprio destino. Esta encruzilhada se torna, do ponto de vista cultural, o mesmo Édipo, que está no centro da primeira obra, a Poética de Aristóteles, em que se dá um tratado estético. A primeira reflexão sistemática sobre o que é uma obra de arte, a Poética de Aristóteles, identifica em Édipo Rei a obra por excelência, mais perfeita, em absoluto, a mais extraordinária. Sabemos que realmente o Édipo depois teve uma história de leituras extraordinárias, de reescrita, até sobretudo no século XVIII e depois no século XX. A outra obra que é considerada um ápice da literatura mundial é Antígona, que esteve no centro, sobretudo, da reflexão romântica e do idealismo. O Hegel fala de Antígona como a obra mais perfeita da história, mas a primeira contribuição, a primeira reflexão sistemática sobre a arte identifica não simplesmente esta como obra melhor, mas utiliza sistematicamente a estrutura da obra para analisar o que é arte. Isto é muito importante. O Aristóteles vai à escola do Sófocles para perceber como a escrita trágica, dramática deve funcionar. Ele, aliás, como sabemos, distingue radicalmente a epopeia do teatro e explica porque qual é o funcionamento diferente do ponto de vista estético e o que significa não utilizar a narrativa, ter a ação diretamente, mas o ponto central para ele é que uma obra trágica deve ter três momentos, não é? Que são a peripécia, o reconhecimento e o sofrimento. E no Édipo, estes três momentos são tão perfeitamente encaixados um com o outro, pelo que o reconhecimento acontece por meio da peripécia. A peripécia se desenlaça como reconhecimento, que é sofrimento puro, que ele parece que ele está realmente a construir o próprio modelo a partir desta obra. Além disso, nós reencontramos o Édipo na gênese de uma das viragens epistemológicas do século XX, que é o nascimento da psicanálise, em que realmente o Freud utiliza aquilo que ele chama o complexo de Édipo
como a chave central deste novo saber, deste novo discurso sobre o humano. Aliás, ele diz a uma certa altura, ele utiliza na interpretação dos sonhos o complexo de Édipo, que ele irá remodelar ao longo da sua reflexão nas várias obras, mas sempre ficando na ideia que é central. E, aliás, já contestado por vários colegas, o Jung, por exemplo, já não estava nesta linha, e vários autores sucessivos contestarão isto. O Lacan recupera esta centralidade, mas ele diz o complexo de Édipo é o chibolete da psicanálise. Se nós queremos, percebemos, estamos dentro da psicanálise, temos que trabalhar com este modelo. Ao mesmo tempo, podemos dizer que o Édipo Rei está na gênese da literatura policial. É a primeira obra policial da história da literatura. O que é extraordinário é que esta obra, no momento em que funda o gênero, o destrói, o desorganiza completamente. Por quê? Porque quebra todas as regras tradicionais. Porque o público sabe desde o começo a história. Já sabe quem é o culpado e sabe qual é o crime, porque o público conhecia o mito. Quem não sabe e quem está em jogo é o investigador, mas é o culpado. E o culpado e o investigador identificam-se. Isto realmente, que o culpado não saiba, que o investigador se identifique com o culpado a partir desta ignorância, é algo que realmente é completamente inovador do ponto de vista do romance, da detective story, e então este começo consegue este momento extraordinário. Eu queria, antes de entrar um bocadinho ler convosco, eu queria ver se consigo partilhar o ecrã. Não sei se me pode. Posso? Pode sim. Vamos ver se consigo, porque eu queria ler convosco uma passagem, enquanto, pronto, é evidente que nós temos um problema linguístico muito grande, o conhecimento. Pronto, eu tenho isto aberto, como é que... Já está a fazer. Já está? Pronto. Já está, já. Eu não vou entrar em aspectos técnicos do grego. Aliás, o meu grego é muito fraco, eu não sou, mas é importante um bocadinho entrar no texto para ver a densidade poética da escrita de Sófocles. E realmente a tradução não sempre consegue alcançar esta proximidade. Disse que o Sófocles tem uma escrita mais simples, por exemplo, em relação ao Ésquilo, é, por exemplo, um autor que, mesmo sendo sublime, e a tragédia toda evita uma dimensão cotidiana que fica completamente para a comédia, e aliás o Aristóteles indica que é por isso importante que a tragédia fale não de pessoas reais, de personagens, mas utilize o mito, porque esta distância ajuda uma força e uma elevação, digamos, e uma universalização da ação em questão,
que é essencial para dar para dar à tragédia o seu poder universalizador, reflexivo universalizador. Mas o Sófocles utiliza uma linguagem que é bastante acessível e cotidiana e pronto. Mas nós estamos aqui num momento decisivo da peça. O Édipo, resumindo muito rapidamente, o Édipo é chamado pelo povo de Tebas em ajuda. Tebas é devastada por uma pestilência terrível e o povo não encontra solução. Édipo é um rei muito amado, muito admirado. Ele apareceu do nada, é um estrangeiro que se tornou rei porque conseguiu derrotar este ser misterioso, a Esfinge, que condicionava a vida da cidade, controlava o acesso, a uma certa altura disse, recitava enigmas, criava introduzia dentro a comunidade uma dimensão de mistério incontrolável que tornava a cidade incapaz de se manter na própria quotidianidade, na própria autodeterminação. O Édipo, com a própria inteligência, conseguiu derrotar este ser, conseguiu pôr sob controle o irracional. Essencialmente isto. O mistério da Esfinge não é bem um mistério religioso, no sentido, mas é uma força demoníaca. Há um momento, não é, no religioso em que o mistério é benigno, é amigo do homem, e há um momento em que o mistério é visto como inimigo do homem, é o demoníaco. E são duas categorias que evidentemente continuam a dominar a nossa experiência religiosa, quando a tivermos, mas mesmo a nossa experiência da alteridade, mesmo que não seja vista numa dimensão religiosa de transcendência, há dimensões de irracionalidade total que são devastadoras para a nossa autocompreensão. E se nós pensamos, por exemplo, hoje em dia a guerra e ao mysterium iniquitatis da maldade humana, não é? Que consegue derrotar um equilíbrio civilizacional de forma absolutamente inexplicável, nós temos aqui um enigma com o que realmente nos tira toda a segurança e até a nossa força de pensar a política como algo de racional, de positivo. O Édipo, vindo do nada, um desconhecido, consegue controlar isto porque com o poder da própria inteligência, isto é um elemento que recorre ao longo da peça. Aliás, há uma incerteza, o povo diz, não sabemos se isso foi por tua capacidade ou foi pela ajuda de um Deus, então tu és um privilegiado, mas a uma certa altura o Édipo, a falar com Tiresias, reivindica o valor da própria inteligência, diz, eu esclareci isto, ele ali é um campeão do iluminismo. Não há o irracional nesta perspectiva iluminista, não é o absolutamente inconhecível, mas é algo que ainda está desconhecido, mas pode ser conhecido. E realmente esta posição de um otimismo epistêmico profundo é a posição inicial do Édipo, um herói do conhecimento que acha que, afinal, o conhecimento é um caminho, há um progresso e o enigma não é mistério, no sentido que o mistério é aquilo que nunca poderá ser desvendado. O enigma é algo que progressivamente pode ser desvendado. Então, a partir desta abertura, desta invocação, o Édipo decide descobrir as razões da pestilência
já enviou a interrogar o oráculo de Delfos, o cunhado, o marido da mulher, e o que acontece que o cunhado volta, há uma sentença do oráculo muito problemática, porque diz que a pestilência é um castigo enviado pelo Deus, porque o crime do assassínio do antigo rei Laio não foi resolvido. Há uma culpa de recalque. Nesta obra percebe-se que o Freud considera esta obra como central para a psicanálise, porque o que aparece, então, e este é o primeiro elemento fundamental, que desestabiliza progressivamente este optimismo epistêmico de Édipo, é que conhecer não é simplesmente uma questão quantitativa e qualitativa, no sentido que é preciso pôr em jogo competências diferentes, mas conhecer é também uma questão de ultrapassar bloqueios que impedem o reconhecimento da verdade. O recalque é um recalque coletivo, é um recalque individual, que nos impedem de reconhecer uma verdade que nós sabemos, sem a reconhecer. E este mecanismo começa a entrar em jogo quando o oráculo avisa. Afinal, há um cold case, é isto, todo este romance, esta detective story é de um cold case, e este caso ficou praticamente não desventado. E, aliás, quem lê fica surpreendido pela ignorância coletiva individual em relação àquilo que aconteceu. Porque afinal, então, o Édipo, que é o rei que se tornou rei porque o rei anterior tinha sido morto, não se interessou a investigar como isto aconteceu. E só agora começa a interrogar os testemunhas, e eles dão respostas bastante confundidas, problemáticas. Disseram: nós não investigamos mais porque nessa altura nós estávamos aflitos, estávamos a lidar com a esfinge e com a aflição disto, então nós não investigamos. É uma coisa efetivamente singular. E mesmo quando a esfinge foi derrotada e o Édipo se torna o marido da rainha, então se torna rei, ele não investigou muito o passado da rainha, a sua história, porque essa história aparece toda ao longo da peça. Então, aqui um mecanismo de recalque. Havia algo que bloqueou isto, e nós vamos percebendo isto por quê? Porque realmente o rei que foi morto era um rei muito problemático, e a rainha tinha algo que esconder. A rainha Jocasta tinha um passado, tinha o esqueleto no armário, porque o que acontece, que se vai descobrindo, é que o rei tinha tido um oráculo, e este oráculo profetizava que se ele tivesse filhos, o filho ia matá-lo. Então, ele decidiu sacrificar o filho que nasceu, expondo às feras, a uma morte, expondo numa wilderness, não é? Isso é interessante também, que há dois momentos, um momento urbano e um momento de selvagem, do ponto de vista da geografia, que é uma geografia espacial, mas é uma geografia interior, ao mundo exterior, que é este Monte Citerão, em que será, aliás, é o reino depois do deus de Tebes, que é o
Dionysos, em que ele faz os seus rituais. Este mundo que está, de que vem Édipo, e a que Édipo quer voltar, porque no fim ele dirá: deixe-me ir, eu quero voltar lá fora, eu não pertenço à cidade, a esta contraposição. O menino foi, a criança foi salva, mas é claro que a mãe, a Jocasta, é uma mãe horrível, porque condenou o filho à morte. E, aliás, uma das razões profundas da vergonha que leva a Jocasta a suicidar-se não é simplesmente esta situação de descobrir que ela é a mulher do próprio filho, então é uma esposa incestuosa, e que este filho, aliás, é o parecido do próprio pai, então é o assassino do próprio marido. Mas é que o filho, que é atual marido, descobre que ela foi uma mãe que o condenou à morte. Então, ele diz a uma certa altura, o Édipo, realmente eu descobri quais pais eu tinha. Que horrível é descobrir a minha origem, porque eu fui condenado à morte pelos meus pais por um crime que eu não tinha cometido. Então, é realmente este jogo de uma condenação é como uma Minority Report, não é? De que há uma previsão de crimes de possíveis que condena o ser humano antes de o ter conhecido, que afinal há uma culpa que é anterior à responsabilidade. É um mecanismo que paira em toda esta tragédia. O que acontece é que, então, uma investigação em que ele começa a interrogar os testemunhos e a tentar reconstruir como se deu este assassínio de Laio. E, aliás, há um artigo muito interessante do Michel Foucault que diz que nessa peça nós encontramos uma espécie de ensaio judiciário sobre o mecanismo da instituição dos tribunais de direito, digamos assim, na Atenas do V século. A formalização de umas regras de identificação da responsabilidade criminal, que é formalizada, exatamente este processo formalizado na Atenas do V século, um justo julgamento, é representada nesta peça. E, aliás, são interessantes neste sentido alguns diálogos, porque o investigador, que também é o juiz, não há separação dos poderes, ele é um tirano, então ele concentra os poderes. Então, ele é investigador, juiz e autoridade, política. Nos diálogos que ele tem com Creonte, o cunhado, e com Tiresias, o profeta que é chamado a uma certa altura a dizer o que sabe, são diálogos realmente violentos. É o juiz que está a fazer, o público ministério que está a fazer o seu trabalho, quer identificar o culpado, e os dois replicam a dizer: mas olha, nós temos direito à palavra, não é só tu que tens direito à palavra, agora fica calado e nós temos que replicar. Então, há uma dinâmica muito clara deste ponto de vista de uma investigação racional. E, aliás, foram feitos vários estudos sobre esta obra que, até em termos lexicais,
Setain, que é algo, é perseguir a caça, mas é uma perseguir que é algo que se torna intelectual, se torna mental, não é? É um termo central. E há vários elementos. Outra palavra é semeia, indícios, sinais. Nós temos que reconstruir os factos a partir dos sinais. É algo que ele repete continuamente. A uma certa altura há um diálogo fundamental, fulcral com a mulher, com Jocasta, que lhe diz que já está, ela percebeu tudo, ela então diz, nós temos que deixar de investigar, porque isto nos leva à destruição. Ela pensa isto e diz a ele, deixa, ele diz, não pode ser, agora que eu tenho indícios na minha posse, indícios desta consistência, eu não vou desistir, porque eu tenho que saber. Então, há esta investigação racional, e o iluminista desenvolveu, e, aliás, nós sabemos que o quinto século é um momento central, é um momento do nascimento da filosofia e da ciência ocidental, em particular as duas grandes ciências foram a matemática e a medicina, que nasceram neste contexto de Atenas extraordinário. Então, com um processo crítico em relação a uma mentalidade mítica, a uma mentalidade de conhecimento simbólico que não passa pela prova. E realmente, nesta peça, estes dois modelos de conhecimento chocam-se, entrelaçam-se e podemos dizer que é um dos conflitos centrais da peça. Porque o que acontece é que este modelo de conhecimento racional, basado sobre os indícios, semeias, sobre os éten, sobre interrogatórios, sobre a reconstrução de provas, porque o que faz o Édipo é chamar sempre novas testemunhas. Então vamos chamar o outro e vamos ouvir o que eles têm que dizer, não é? Começamos de uma indeterminação geral, há narrações, há contos, parece que o Laio morreu assim, morto por um grupo de ladrões, mas nunca mais nós... Então vamos ouvir as testemunhas. Este modelo, que é um modelo efetivo, porque no fim o Édipo ganha. Do ponto de vista epistêmico, ele vence, porque ele descobre a verdade. E, aliás, o seu grande antagonista, deste ponto de vista, que é Tiresias, que é o representante do saber simbólico religioso, que é por revelação, por manifestação. O Tiresias sabe a verdade, mas não sabe utilizar a verdade. A uma certa altura diz o Édipo, mas então, se tu já sabias tudo, por que só dizes só agora? Então, tu sabias, mas o teu saber não serve para nada para a comunidade, é inutilizável. E o que acontece é que essa vitória epistêmica se torna numa derrota existencial. Porque o ponto de vista da peça, se podemos dizer, é que os dois tipos de saberes têm que conviver, são complementares, são em tensão, são realmente antagonistas, mas precisamos dos dois. Mas pronto, isto é um ponto em que podemos voltar. Eu queria ir... A uma certa altura, quando o Édipo chega a descobrir efetivamente, pelo interrogatório das testemunhas, que ele é o assassino do rei, que é a primeira descoberta, mas ainda quando ele descobre de ser o assassino do rei, ainda espera não ser
o parricida e o marido incestuoso que o Tiresias revelou-lhe ser, porque o Tiresias dá a sentença antes de que ele chega às provas. Ele diz, afinal, tu és o impuro e tu és a causa da pestilência. Ele ainda espera que este saber policial desmenta a sentença do profeta. Mas, afinal, ele descobre isto, então ele, desesperado, diz esta: ai, ai, agora tudo se tornou claro, ó luz do sol, seja a última vez que te vejo, pois hoje se fez luz sobre quem é filho de quem não deve, quem se juntou a quem não devia, quem matou quem não devia, quem matou quem não devia. Esta é uma minha tradução. Há uma excelente tradução da Maria do seu Fialho, mas esta é uma tradução um bocadinho mais literal, porque eu queria só evidenciar a beleza deste texto. O que acontece a o Safé fosse Pefasma e Fus, há um recorrer deste semantema, então, da luz. Safé se tornou claro, se fez luz, é um claro que tem em si, na raiz, tem a luz, fosse a luz, Pefasmas, fazer-se luz, que depois faz esta literação confusa, que é o filho. Mas vejam duas frases, dois versos finais, em que se sucedem uma série de monossílabos. É uma frase quebrada de alguém que perdeu completamente a capacidade de fazer unidade, de fazer coesão, de dizer algo de articulado. Tafonukren ksyn, oistukren omilon, ustemuk edictanon. Quem? Eu fui quem não devia, é filho de quem não devia ser filho. Quem se juntou a quem não devia se juntar. O milon, aliás, é algo, uma companhia informe, realmente aqui a mulher, mas é algo que se tornou parte da família de uma forma, é a família como dimensão, contexto humano, comunidade humana. Ele se juntou não simplesmente com a mulher, mas se tornou o marido, então se tornou parte da comunidade humana, de uma forma que não devia. Este milão é algo em que este caos que é encarnado por Édipo é representado. E matei quem não devia, porque matei o meu pai. Mas isto é afon ukren ksyn oistu ukren milon ustemuk edei. São frases partidas. A este grito, iu, ai, 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 a este grito de Édipo, replica o coro. Temos a ver que o coro, nós perdemos na tradução a profunda diferença estilística do coro em relação à ação. A tragédia tem um momento de ação, aliás, articulado em episódios. A nossa palavra comum deriva diretamente, é um vocábulo técnico da tragédia, são momentos em que se joga ação, em que os atores falam entre si e falam com o coro, num diálogo que tem uma fórmula, aliás, métrica sua, e depois há momentos em que o coro comenta a ação, é um momento contemplativo, e que utiliza um método completamente diferente, que é um método essencialmente que é quase lírico, digamos assim. Então, nós temos estas duas dimensões em que nós podemos dizer, por um lado, o coro será um momento de introspeção, porque é contemplativo, mas é público. Então, o momento lírico não é do eu,
solitário, mas é um momento coletivo. Isto é fundamental, porque articula de uma certa forma também uma visão da realidade e do facto que deve haver um momento de consciencialização polifônico, feito por estes momentos diferentes. Então, o coro comenta aquilo que Édipo acaba para descobrir, que afinal tudo nele está errado. Que ele é um monstro, de uma certa forma. Aliás, o conhecimento é distinção, o conhecimento é por ordem, é instituir diferenças. Em Édipo, o herói do conhecimento, tudo se unifica, e aquelas diferenças, aquilo que devia ficar separado se unem. Ele, afinal, o incesto, essencialmente, porque o incesto é o tabu fundacional, é porque colapsa a diferença entre gerações. E para uma sociedade ser ordenada, este é a base, como dirá, aliás, o Lévi-Strauss, o tabu do incesto é a regra das regras. Todas as regras se fundem porque essa diferença fundamental entre gerações. E aliás, o que acontece é que esse nome Édipus, ou Oidipus, pode dizer duas coisas, pode dizer aquilo que sabe, mas também aquele que tem os pés inchados, Oidipus. E, se nós lembramos, o enigma da esfinge era formulado exatamente sobre os pés. Então, que o ser humano é algo que utiliza pois ele diz quem é aquele ser que tem 4 pés no começo, 3 no fim e 2 no meio. Afinal, estas diferentes idades do homem acabam para se colapsar em Édipo, porque ele é ao mesmo tempo marido e filho, é ao mesmo tempo criança e adulto. E esta tragédia que ele identifica, esta desordem profunda, este caos, o torna um monstro, mas o coro responde a Edipo e comenta esta situação. Ai, gerações dos mortais, as vossas vidas eu nada estimo equivalentes, pois que homem não traz consigo uma felicidade que não é tão grande como ele quer acreditar e deve pensar destinada a esvair-se. A tua sina desditoso Édipo, a tua sina é por mim paradigma e nenhum mortal posso chamá-lo bem-aventurado. Eu tentei exatamente ser literal para mostrar a beleza deste momento, não é? Porque vejam ali, pois que homem, esta repetição, tisgar, tis aner, pleontas eudamonias ferei, qual seria, propriamente no grego é, qual então, qual homem, Io Breton, veja este primeiro verso, em que esta literação leva este grito de Doriot, que está a rimar com o Breton. O Breton são os mortais, os seres humanos são chamados muito frequentemente são os mortais, não é? Io Breton tem esta rima está a dizer que nós temos o sofrimento inscrito mesmo no nome. Então, todo homem, não há homem que não traga consigo uma felicidade que não é tão grande como ele quer acreditar. Ethos uton oson do Kane. Aqui é uma ou tão grande,
pronome quantitativo justaposto a outro pronome quantitativo. Aqui nós estamos a fazer uma avaliação matemática. E a avaliação matemática, o tão grande, afinal, é que as vidas dos mortais e o nada são equivalentes. Aqui nós estamos a aplicar esta ciência matemática a algo que, evidentemente, não é matemático, é a condição existencial. E, evidentemente, se as nossas vidas equivalem ao nada, equivalem ao zero, nós sabemos que o zero é o número que ganha tudo, não vale nada. A equivalência é absolutamente nula. Mas a arte está aí para dizer alguma coisa. Não ficamos parados nesta equivalência, digamos assim, nihilística, e nós estamos parados nesse caos, neste sofrimento radical que o ser humano faz aquilo que não deve fazer, e damos um passo em frente. Então, realmente a felicidade, a quantidade da felicidade é ilusória, é transitória, é destinada a tornar-se nada, a tornar-se zero, e por isso que a vida humana não vale nada. Mas o que acontece? A tua sina, to son toi paradigma echon, to son daimona, to son otlamon oipoda. 3 vezes o teu. Tu és um ser individual, particular. O que acontece sou teu. Mas esta tua situação, o daimon, é a tua sorte, a tua sina, o teu fado. O daimon é algo que nós trazemos conosco, é a nossa dimensão que está fora do nosso controle. Quem somos? O daimon é aquilo que somos e que ao mesmo tempo não podemos controlar. É uma noção complexa e pronto, agora aqui não podemos entrar nisto, mas é interessante. Ser mulher de uma certa forma faz parte do daimon, é algo que somos e que não podemos controlar, evidentemente. Este é a sina, a tua sina, desditoso, infeliz Édipo, é por mim paradigma. E nenhum mortal posso chamá-lo bem-aventurado, Uden Maharizo. Temos de ver que no começo o coro vai e canta uma elogio, um peana, macarismo, que é a felicidade, mesmo a beatitude. Aliás, os beatos do Evangelho são os macarioi, que é uma condição de felicidade, de uma certa forma, existencial, que não é a satisfação, não é? É uma situação de completude. Mas eu queria dizer, esse daimon, aquilo que é o Édipo, se torna um modelo, um exemplo universal. Então, esta é a operação que faz a tragédia e que o coro formula, numa certa forma, dizendo aquilo que esta tragédia é. Diz a Édipo que ele, como personagem, é um modelo, algo que o coro contempla, em que se espelha e reconhece si mesmo, em que acontece graça, e ao mesmo tempo diz aquilo que está a fazer a tragédia para nós como público. Aliás, o Aristóteles formula isso muito bem. O elemento central da tragédia é esta peripécia, depois é o reconhecimento, e o público a reconhecer na tragédia a própria condição, purifica os próprios sentimentos, cria-se esta catarse que é o momento de identificação daquilo que somos de forma impessoal.
É converter o individual em universal. Esta grande operação da arte é aquilo que essencialmente faz esta tragédia. O Édipo é um paradigma cultural, civilizacional, universal. O coro, de uma certa forma, resgata esse caos em que a descoberta de Édipo de ser monstruoso precipitou, mas a operação que faz o coro é algo que faz a escrita trágica como tal. E neste sentido, cria uma forma de harmonia entre aqueles dois momentos que nós vemos, são centrais, dois discursos, dois saberes que são centrais em Édipo. O modelo, há outro momento importantíssimo na tragédia em que o coro comenta um diálogo entre Giocasta e o Édipo, porque Giocasta diz, afinal, Édipo, os oráculos não são importantes, nós não devemos dar ouvido aos oráculos, porque, olha, eu também tive um oráculo que dizia que o nosso filho ia matar o pai, e afinal, estás a ver, isso não faz sentido, porque o Édipo confessa a Giocasta que ele tinha sido profetizado que ia matar o pai e casar com a mãe, mas acaba de receber a notícia que o pai, que ele adotivo, que ele pensava fosse o pai carnal, morreu, então disse, então afinal eu nunca serei parecida do meu pai. Então os oráculos não têm valor. Perante esta conversa entre o marido e a mulher, que liquida este saber religioso, simbólico, incontrolável racionalmente como inútil e como superstição, o coro diz, mas se for assim, então é o porquê continuo a fazer coros, continuo a dançar. Aliás, é lindíssima essa frase. Por que continuar a dançar se isto é assim? Se não há é mais complexo, ele diz, se não há uma veneração dos deuses, se não há escuta, se não há participação a este momento essencialmente religioso. Nessa obra, os dois momentos reúnem-se. Por quê? Porque realmente, por um lado, os oráculos tinham razão, Eutireses tinha visto tudo. Mas o Édipo, que é o derrotado do ponto de vista existencial, também é o grande vencedor. Ele é reconhecido, e aliás o coro continua depois este momento, elogiando esse homem que acaba de descobrir que é parricida e marido incestuoso, dizendo tu és grande. A grandeza de Édipo é aumentada pela tragédia. Por quê? Porque ele dá um passo em frente do ponto de vista, eu diria também, do modelo cognitivo, que é aquilo de Ésquilo, que é aquilo da tragédia anterior, em que há essa célebre frase que é o pathos maton, que é aprendemos pelo sofrimento. No Prométeo de Ésquilo que há esse famoso coro em que se diz é pelo sofrimento que o ser humano aprende, o sofrimento é enviado pelos deuses porque nós aprendemos quem somos. Esse é claro que é um momento central. Este reconhecimento de Édipo, de descobrir quem é um momento de grande sofrimento. Mas o contrário, mas o oposto também é verdade, que o Édipo escolhe o conhecimento mesmo sendo sofrimento. Então, e a grandeza dele
a grande questão, então, ele é uma marioneta na mão do destino, porque afinal o oráculo tinha profetizado que ele ia fazer qualquer coisa, ele tentou escapar a esta máquina infernal de uma decisão do destino, então ele tentou evitar que isso se cumprisse e ele caiu, ele é uma presa neste ardil terrível do destino. Então, não há liberdade, é verdade deste ponto de vista, mas o Édipo exerce a liberdade de saber e escolhe o sofrimento que isto pode trazer como um momento fundamental da própria dignidade humana. E isto é algo que torna esta peça extraordinária, que é um monumento a esta aventura do homem que identifica, afinal nós não sabemos e podemos discutir quanto somos livres, o determinismo ético, somos o fruto de um processo de causas ou menos. A liberdade é um postulado moral, como diz o Kant, que não pode ser provado, mas de que nós precisamos, nós não podemos renunciar a isto. E realmente o Édipo não renuncia a isto, enfrenta todas as consequências que o conhecer pode provocar, e nisto ele é profundamente livre. E pronto, eu acho que já estou fora do tempo e podemos falar mais. Eu acho que sim, também. Muito bem, Teresa, muito obrigado. Eu não sei neste momento se há alguém que queira intervir, se algum dos presentes quiser intervir, tem possibilidade de o fazer, portanto isso já está acessível, um mecanismo para eventuais intervenções. Não sei, neste momento não estou a ver ninguém a pedir para... Eu gostava de colocar uma questão que tem a ver exatamente com a presença do coro. De facto, o coro torna-se com Sófocles uma personagem que, não perdendo, digamos assim, uma certa dimensão coletiva, uma espécie de voz de consciência, é uma personagem, digamos que ajuda muito a disputar a própria ação, isto é, a ação no sentido da própria introspeção em relação por parte de Édipo, não é verdade? Porque é uma personagem que está sistematicamente a interpelar e enfim, a questionar as suas próprias razões e as suas próprias certezas. E nesse sentido, acho que há uma evolução, não é? Face a Ésquilo em particular. Sim, é claro que neste período extraordinário, praticamente um século, em que a tragédia floresce em Atenas, com estes três grandes trágicos, há uma evolução do ponto de vista da visão religiosa e filosófica e da realidade e também técnica. E Sófocles foi fundamental porque introduziu o terceiro ator, que aliás o Ésquilo depois adotou, e introduziu as cenografias, e deste ponto de vista, e foi com certeza o dos três trágicos que teve mais sucessos. Aliás, sabemos que ele ganhou um número de prémios, porque as tragédias eram apresentadas nestes festivais e era um concurso, e ele ganhou um número de prémios incomparavelmente superior aos de Ésquilo e de Eurípides. Mas realmente essa presença do coro é fundamental no sentido, nesta obra,
o coro representa os cidadãos de Tebas. Eu diria que começa com eles vão fazer uma espécie de procissão de homenagem a Édipo, com este macarismo, este elogio, em que eles dizem: tu és uns homens quase ao nível dos deuses, porque tu és um chefe muito amado, muito importante, e tens uma vida feliz, e ninguém é inteligente como tu, e no fim, é claro, há esta compaixão profunda, dizer: tu és um infeliz, e se tu és infeliz, ninguém pode ser infeliz. Aliás, o último stásimo é famoso porque o coro diz: ninguém pode ser chamado feliz antes de morrer, porque é só no fim da vida que nós sabemos tudo aquilo que nós somos e que nos acontece. Deste ponto de vista, há sim uma evolução da leitura da situação, ele acompanha a leitura. Mas eu diria que mais que uma interação com Édipo, é uma leitura exatamente da situação, que se torna, que acompanha o desenvolvimento da ação, mais do que uma interação. Em Antígona, por exemplo, o coro dialoga, entra na ação, porque dá conselhos, dá opinião. A uma certa altura, o Creonte, por exemplo, pergunta: mas então o que devo fazer? Devo obedecer ou não? E o coro diz: eu acho que está na altura de tu ceder efetivamente, porque ele diz: se eu fizer isto, se eu ceder ao ponto de vista de Tiresias e de Antígona, eu perco o meu estatuto de rei, e a preocupação de Creonte é de ser um rei que não é discutido e que não falha. Ele teme que uma atitude dialógica o torne mais fraco. E ali o coro diz nitidamente, mas o coro está dividido entre os dois pontos de vista. A uma certa altura diz: eu não sei a quem dá razão, porque esta é uma causa bicéfala, pode-se ver dos dois pontos de vista e os dois têm razão. Nós temos ali um conflito entre dois nomos, duas leis, duas interpretações diferentes da lei, e o coro não sabe escolher. Nesta tragédia, se nós vermos que um dos tópicos da tragédia é realmente a confrontação entre os dois saberes diferentes, que é um saber oracular, um saber imediato, completamente fora do controle do ser humano, mas unicamente um saber que é transmitido por uma divindade transcendente, que não é necessariamente amiga do ser humano, porque claramente isto é um elemento, a teologia da tragédia é uma teologia de uma inimizade entre Deus e ser humano. Mas se é esta contraposição com o saber humano, científico, racional, em que o homem tem o controle completo daquilo que é a comunidade, a vida da comunidade e a própria identidade. Se este é um conflito, o coro escolhe estar do lado do saber oracular, do fato. E, aliás, eu diria que esta é a posição fundamental do Sófocles. O Sófocles era conhecido para ser pessoalmente muito, muito religioso, e mesmo no momento em que descreve uma divindade muito negativa, nunca
renega esta divindade. Este é o ponto. O homem tem que encontrar um ponto de mediação, um ponto de complementaridade, um ponto de aceitação. O que para mim é extraordinário é que depois os dois pontos de vista têm a mesma dignidade, têm a mesma aceitação, têm a mesma legitimidade. E que o Édipo não é deslegitimado por ser aquele quem é, e até o facto de ele ser um homem impuro, do ponto de vista religioso, um sacrílego. E isto, mesmo sendo moralmente inocente, porque, aliás, ele sempre, e no Édipo a Colono, ele reivindica a própria inocência do ponto de vista moral, porque, do ponto de vista de uma, digamos, de um julgamento de um tribunal teria absolvido o Édipo, o tribunal grego dessa, porque ele não tinha intenção de matar o pai, matou aquele desconhecido por legítima defesa. Então, do ponto de vista moral, ele é inocente, mas ele é culpado do ponto de vista religioso. Mas isso não o torna indigno. E o coro dá voz a isto. E ele defende a própria dignidade até o fim. Ele diz isto, mas depois, no fim da peça, ele diz: a culpa fundamental, então, é de Apolo. Tudo Apolo que maquinou isto, que decidiu que eu tinha que fazer isto. E eu sou indigno, quero sair desta cidade, mas então eu vou decidir o que vai ser de mim. E o Creonte diz: olha, agora fica calado, tu já não tens direito de decidir de ti, eu vou interrogar o oráculo, e tu não podes querer ganhar sempre. Mas o Édipo mantém a própria soberania e a própria vontade de decisão e não se mata. Ele escolhe viver. E, aliás, em Édipo a Colono, ele será reintegrado completamente na própria, até do ponto de vista religioso, porque o Édipo a Colono é a sua elevação a herói com o poder taumatúrgico de bênção sobre a cidade. Mas o que ele diz aí? Mas não se perde esta dimensão, desta duplicidade, desta ambiguidade, porque ele diz, então, quando lhe se diz, olha, tu és o Creonte quer vir prender-te porque tu tens um poder de salvação para a cidade. Ele diz, e mesmo quando não sou mais ninguém, é que sou um homem. Então, esta equivalência do ser humano entre nada, não ser nada e vida, não lhe tira essa dignidade, não lhe tira este papel. E aqui há muitas coisas que também poderíamos ver, porque, por exemplo, vindo essa dimensão que falava da psicanálise, afinal, o que nos diz o Freud é que o complexo de Édipo é algo de horrível, porque a criança quer a morte do pai, quer... Esta dimensão horrível é fundamental para a nossa saúde mental e para a saúde de uma civilização. E, aliás, o Lacan dirá que a fragilização e o eclipse do complexo de Édipo é um problema civilizacional, cria os neuróticos. O neurótico não teve uma boa elaboração do complexo de Édipo. E qual é a elaboração? Reconhecer que nós passamos por esta fase, que nós passamos, não recalcar isto, não recalcar o facto que nós somos capazes de pensamentos horríveis, que nós somos um caos e somos uma ambiguidade e levamos conosco até uma culpabilidade que sai da nossa responsabilidade. Isso podemos ver, é uma versão trágica da noção do pecado original, que nós temos o mal nos acompanha
realmente fora das nossas intenções. Reconhecer isto não nos torna necessariamente indignos, pelo contrário, é a partir dali que nós construímos a nossa liberdade e a nossa dignidade. Aceitando aquilo que não somos ninguém, de um certo ponto de vista, que as nossas vidas são igual ao nada e tudo é aparência, e isso é libertador de uma certa forma, não é? Teresa, agradeço imenso a sua conferência, agradeço imenso estes comentários que se seguiram. Foi uma ótima forma de terminarmos esta primeira fase deste ano, do ciclo, e eu estou-lhe muito grato. Quero pedir desculpa também pelo facto de ter havido um lapso na divulgação da informação. Quem leu o convite depois de ter visto a imagem onde dizia que você ia falar sobre Édipo Rei, aparece depois a informação que tinha a ver com... Isto é o problema do copy-paste. Sim, mas isso acontece. Já toda a gente, todos por isso. Já toda a gente percebeu que não era o Carlos Borges de Azevedo que estava a falar. Portanto, Teresa, obrigadíssimo. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. E esta conferência vai ficar disponível, portanto, no site da Cátedra, portanto, porque este também é um aspecto que me parece importante. Hoje em dia já existe um conjunto de conferências que podem ser particularmente úteis, nomeadamente para estudantes universitários, que podem assim ter uma outra aproximação a um determinado tipo de obras de quais muitas vezes ouvem falar e que não conheceram, e não só mesmo para aqueles obviamente, aqueles que já leram. Muito obrigado, Teresa. Obrigada, e obrigado a todos que Deus. estiveram presentes também. Adeus, até à próxima.